Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Josué, capítulo 2, versículo 9. Sonda, ó Deus, o meu coração, e se a sinceridade encha-me da tua unção, como orvalho sobre a rosa, como o sol a me aquecer. Eu quero sentir tua presença sobre mim. Não adianta o meu canto se não é do coração, pois seria como folha seca jogada no chão. Pois eu quero lhe oferecer o melhor que há em mim. Quebranta-me, enche-me, Senhor. Sonda, ó Deus, o meu coração, e se a sinceridade encha-me da tua unção, como orvalho sobre a rosa, como o sol a me aquecer.
Pois olha, está bom aí. Ele quer que eu... Louvado e engrandecido seja o Deus Todo-Poderoso. Aleluias. Glórias a Deus, aleluias. Louvado e engrandecido seja o Deus de Israel para todo sempre. Aleluias, glórias a Deus. Você que já está conosco no YouTube, seja bem-vindo, seja bem-vinda em nome de Jesus Cristo. Você que nos acompanha no aplicativo Rádio e TV Pão da Vida, seja bem-vindo também a mais uma programação da Rádio Pão da Vida, que toca ao seu coração. Jesus em primeiro lugar, louvado seja Deus. Você que já nos acompanha no Facebook também, seja bem-vindo, seja bem-vinda em nome de Jesus. Você do Face já vai aí curtindo, compartilhando, chamando o seu amigo, chama papai, chama vizinho. Essa quarentena serve para buscarmos muito mais ainda a palavra do Senhor, a presença do Senhor, estarmos nos deleitando. Louvado seja Deus. Mostrar a cara do pastor Marcos Barbosa. Louvado seja Deus. E somos gratos a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui na presença dEle, tão somente para adorar na beleza da santidade. Louvado seja Deus. Você que já nos acompanha do Facebook, do YouTube, ó, vai aí deixando o seu gostei, o seu like, curtindo, compartilhando. Essa é, se não, a igreja do Senhor, adornada para ir morar no céu. Amém? Louvado seja Deus. Vamos orar, iniciando mais um programa Encontros que Marcam. E eu espero que esta tarde o Senhor fale poderosamente ao seu coração e que haja aquele encontro que vai marcar a sua história, vai marcar a sua vida para a glória de Deus. Amém? Vamos trabalhar, pastora Messia? Vamos. Paz do Senhor, meus irmãos, é um prazer, né, estar aqui no programa da nossa amiga Clenilda Maia. Que Deus possa continuar abençoando a vida dela, né, usando esse vaso, né, amém, que tem se disponibilizado para pregar o evangelho do Senhor a toda a criatura, né? É sim. E nós estamos aqui para somar, né? Estamos aqui para somar. Pareça mais, pastor Marcos. Você está muito distante. A paz do Senhor, pastor Marcos Barbosa. Seja bem-vindo também ao Encontros que Marcam. Amém. Pai do Senhor, missionária Clenilda. Pai do Senhor, povo de Deus. Essa tarde abençoada, Deus marcou um encontro com todos nós. Amém? Amém. Deus Glórias tem muita a Deus. coisa boa para nós nessa tarde. Então convidamos todos vocês para já ir compartilhando aí com seus amigos. Esse momento onde as famílias estão reunidas, Deus tem uma palavra para nossas famílias. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Vamos orar, pastora Messia? Vamos orar. Aqui chegou, tem que trabalhar. É verdade. Vamos orar, Louvado né? seja Deus. Amantíssimo e eterno Deus, Deus de glória, Deus de poder, Deus que contempla todas as coisas. Pai, nesta tarde nós queremos te exaltar, queremos te agradecer, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concedeu de estar aqui, fazendo, Jesus querido, o ide do Senhor com a tua filha. Pai, abençoa, Jesus querido, toda a programação, Pai. Tudo aquilo, Jesus querido, que o Senhor já colocou nos nossos corações aqui nesta tarde. Que venha ser, Pai amado, algo da tua parte, Jesus. Abençoa aqueles que estão em seus lares, que estão na live, ouvindo nossa programação. Que o Senhor possa estar abençoando cada lar, cada família, cada pai de família que nesta tarde está precisando, Pai, de um socorro teu, de uma palavra tua. Deus vai abençoando, Senhor amado, cada um. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluias, louvado seja Deus. Como a programação está bastante corrida, louvado seja Deus. Eu não vou dizer sem perder tempo, porque se eu disser, meu marido me dá uns puxões de orelha grande. Porque um dia ele me repreendeu, porque ele disse assim, olha, quando você
estar na presença do Senhor, nem um minuto é perdido. Então diga assim, sem mais delongas, sem mais demoras, corra, prossiga, siga, mas não diga sem perca de tempo. Louvado seja Deus. E para não levar puxão de orelha, porque ele sempre diz, e eu, sabe, assim, me vigiando. Sem mais demoras, vamos entrar aqui, porque já em assuntos, né, as crises vivenciadas por mim, por você, as crises vivenciadas diariamente, cotidianamente, mas com a mão de Deus, as mãos de Deus sobre as nossas vidas. E assim, como o pastor Marcos e a pastora Messia fazem o programa Família, Meu Maior Patrimônio, louvado seja Deus, vamos abordar algumas situações, algumas crises vivenciadas em família. Famílias essas que têm aí chegado ao ponto, ao ato de desespero, ao suicídio, pessoas em drogas, casais separados, familiares com muitas crises. E para o primeiro assunto abordado hoje em crises será, eu vou dar a oportunidade para o pastor Marcos Barbosa. E, irmão Messia, nós vamos conversando, né? Louvado seja Deus. Dialogando na palavra. Vamos dialogando na palavra. Vamos roubar aqui um pouquinho do tema do programa do pastor Henrique Jorge, né? Vamos dialogar aqui. Vamos dialogar. E assim, pastor Marcos Barbosa é uma de crises familiares vivenciadas as drogas. E nada melhor do que o Senhor para nos falar sobre isso, porque o Senhor passou por essa situação. Então, em crises com drogas, nos fale um pouco sobre isso. Amém, irmã Clenilda. Amém, meus amados irmãos. Olha, a crise da droga, eu particularmente, juntamente com a minha esposa, a gente viveu essa crise pouco tempo. No início da minha convenção, no início do nosso encontro, né, onde tudo começou, eu vivi um período, vinha de um momento muito difícil da minha vida, né? Acho que eu já dei meu testemunho aqui, que nasci em um lar muito carente, muito pobre. Naquela época as famílias eram de muitos filhos, né? E não tinha tanto emprego que nem hoje. O lado financeiro era bastante afetado e eu nasci em um lar assim, né? E perdi minha mãe muito cedo e a fase da adolescência me levou a entrar em um caminho que me causou muito danos, né? E ao conhecer a minha esposa, ela foi fundamental para me mostrar Deus, o caminho, e me ajudar nessa crise chamada droga, né? Nós sabemos que hoje existe muitos filhos passando por essa crise. E por não dizer família que passa por muita crise nessa área da droga, né? Mas a palavra do Senhor diz que o Senhor veio para libertar, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É essa verdade que é a palavra de Deus, missionária Clenilda, que nos dá força para lutar contra essa crise chamada droga, que não afeta somente o protagonista dessa crise, que é a própria pessoa quando se está passando por essa crise, mas essa crise que ele enfrenta, esse aprisionamento que ele enfrenta, vai ocasionar uma crise muito grande na área da família, né? A droga, ela quando vem, ela vem não só para destruir a pessoa, mas ela vem e afeta toda a família, afeta todo o lar, é afetada por causa dessa crise. Ao conhecer a minha esposa, ela me ajudou muito, me orientou muito, mas essa crise nós podemos dizer que tivemos uma luta com ela, não foi fácil, né?
ela, por conhecer a palavra, né, ela foi mais forte, vamos se dizer. Eu ainda aprendendo as coisas de Deus, ainda me alimentando ali daquele mingauzinho do céu, e ela me segurou ali. Enfrentamos essa crise juntos, né? Desde o início, ela pode dizer melhor do que eu, que foi um momento difícil para ela, mas dentro dessa crise, ela acreditou que a mão de Deus poderia nos ajudar, porque houve um projeto de Deus traçado para nossas vidas, e quando Deus chega, não há mais crise, né? Eu sempre costumo dizer, no céu não existe crise. Os projetos de Deus, Ele livra a gente das crises. Deus me livrou dessa crise, Deus livrou ela dessa crise, né? E quando eu verdadeiramente me firmei, né, não houve mais crise com respeito a esse assunto que é droga, né? Alguém a certa ocasião perguntou para minha esposa se eu tinha tido alguma recaída no decorrer desses anos com droga, porque existe abstinência, aquele negócio todo, né? Mas não, irmãos, quando Jesus ele deu um basta nessa crise, ele deu por completo, e hoje, para a glória de Deus, aleluia, a gente estamos sarados dessa crise. A gente passamos por essa crise porque o Senhor nos ajudou, né? E nada melhor do que ela para falar, né? Naquele período, né, que ela estava para me discipular, né? Porque existia momentos, quando eu estava dentro dessa crise, Clenilda, eu morava aqui em Mossoró, mas tinha família aqui na cidade próxima aqui, em Caicó, e eu sempre ia lá, né? Nesse período de novo convertido, sempre lá eu usava droga. Aqui eu era uma pessoa, mas quando chegava lá, eu entrava nessa crise, né? Mas como ser ajudado para se libertar? Eu nunca neguei a ela do que eu fazia, né? Sempre quando eu voltava, era como se Deus já tivesse alertado a ela, dito alguma coisa a ela, e ela sempre me perguntava, como foi lá? Foi tudo bem? Né? E se eu dissesse não, ela sabia que não tá. Então eu preferia dizer a verdade. Olha, eu fiz isso, fiz aquilo. E ela, com muita sabedoria, né, ela dizia, não, mas nós vamos vencer, né? Nós vamos vencer essa crise. E graças a Deus nós passamos por essa crise. A droga não afetou, vamos dizer assim, né, o projeto que Deus tinha para a nossa vida, né? E olha onde nós estamos hoje, né? A glória de Deus, passamos por essa crise, né, amor? Olha nós aqui, enfrentamos, né, essa crise juntos, né? Nós enfrentamos essa crise juntos. Para quem acha que o pastor Marcos nasceu num berço evangélico, né? Não, quem nasceu no berço evangélico foi a pastora Messia, né? Para a glória de Deus. Eu não nasci no berço evangélico, sofri muito na minha vida, passei por essa crise chamada droga, mas a mão de Deus me resgatou da droga. Para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém, glórias a Deus. Pastora Messia, mesmo o pastor Marcos falava e me chamava a atenção, porque ele falava que você sempre dizia, não, vai dar tudo certo. Mas nós, por nossas falhas, por sermos humanas, algum momento passou assim, pelo que a sua família dizia, pelo o vivenciar, que você estaria num barco naufragando. Você sempre tinha essa convicção que Deus ia chegar e Deus ia fazer. Passou algum momento assim na sua cabeça, porque desistir, irmãos, né, em desistir, disse, não, olha, desista, né? Porque cada vez que ele vai lá, ele sempre tem um ponto mais fraco. Chegou o tempo de você desistir, ainda dá tempo de desistir, passou por a sua cabeça? Não. Em nenhum momento passou. Por quê? Por que não passou? Porque, assim, irmãos, eu creio que o nosso casamento, ele foi Deus quem projetou. Amém. Porque eu tinha acabado de vir de um relacionamento que
não tinha dado certo, né? E ali eu fiz um voto ao Senhor naquele dia, e eu disse ao Senhor que eu ia esperar o meu esposo, que ele ia mandar, não sei de onde, não sei quem, não sabia quem era, mas que o Senhor ia mandar, de outro lugar. No caso, diante de uma crise que você passou, Exatamente, não é? Você diante de uma crise que eu tinha passado. decidiu a confiar. E esperar, porque o Senhor ia mandar. Então não durou um mês. Milagre, viu, pastor? Agora, Clenilda, ela tinha tudo para não aceitar um relacionamento desse, porque ela já vinha de um relacionamento frustrado. Aquele relacionamento poderia trazer um trauma para ela. E Deus me apresenta de uma forma, vamos dizer assim, totalmente diferente do que ela pediu para Deus. E uma vida desmantelada. Talvez ela tenha pedido para Deus um homem restaurado. Ela vivia na igreja. Deus, eu quero talvez um homem de Deus. Deus me apresenta a ela de uma forma totalmente... Era um homem de Deus, só que não Isso, moldado, não moldado, não ainda. restaurado, né? Então, se ela olhasse para o lado humano, físico, pela lógica, pelo relatório, ela não tinha aceitado. Mas o que me levou, assim, o que me levava a me esforçar para sair daquela droga, daquela vida que eu vivia, era porque ela me contrariava com o amor dela. Glória a Deus. Porque eu dizia assim, eu não tenho condições de uma mulher que eu vivo quebrando a confiança dela, acreditar tanto assim em mim, se Deus não tem um projeto na nossa vida. Glórias então a Deus. aquela paciência, aquela pacificação dela para nós vencermos essa crise era o que me dava força para acreditar que verdadeiramente o que ela falava era verdade. Glória a Deus. Eu acho que eu nunca falei nem isso para ela, mas ela me motivava. Glória. Olha, já vou começar. Ela me motivava a me esforçar, né? Porque toda vida eu errava e toda vida ela me perdoava. Aleluia. Então aí é onde eu sempre digo que o amor ele supera o ódio. Glória né? a Deus. Ela acreditou no projeto de Deus, passamos por essa crise junto e hoje somos aconselhadores de família. Glórias Deus a Deus. pega a minha vida como um projeto falido, Helena, declaração de amor né? ao vivo. Eita Deus. como um projeto falido, né? E me transforma para transformar projetos que nos dias de hoje estão na mesma situação que eu vivi naquele passado. Então, foi o amor dela que me conquistou. Foi a confiança dela, foi a determinação dela em confiar em mim. Ela confiou em mim. Mesmo diante dos meus erros, ela confiava em mim. Durma hoje. E ela dizia assim, vai dar certo. Nós vamos vencer juntos e vencemos. Glória A glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia. Então assim, eu aconselho, nunca deixe de acreditar no projeto de Deus. Você vai passar por crises que você nunca viveu. Porque ela nunca tinha vivido uma crise que a gente passou. De lutar por uma pessoa que vivia acorrentado pelo vício de uma droga, de uma bebida. Ela acreditou, porque Deus falou com ela e ela acreditou no projeto de Deus. Eu digo, você nunca deixe de acreditar, porque eu vejo muitas pessoas desacreditando nos projetos de Deus, né? E prolonga o projeto de Deus, prolonga as bênçãos de Deus na tua vida. Então ela acreditou, enfrentou o pai, enfrentou mãe, né? Porque a mãe não aceitava, o pai não aceitava. Para você ver, o único que acreditou junto com ela foi o pastor Marcos Liberato. Ele dizia assim, mãe, deixe ela. Se Deus falou com ela que vai transformar a vida dele, Deus vai fazer. Glória, né? Para a glória do nome do Senhor Jesus. E vencemos juntos. A glória do nome do Senhor. É por isso que a gente fala, em crises, a mão de Deus. A mão Numa de crise Deus. dessa, A de mão pandemia, de Deus estava sobre aquela crise. se espalhando aí, muita gente desesperada, e o pastor Marcos Barbosa fazendo declaração de amor. É a mão de Deus. É o amor, Clenilda, é o amor. Os irmãos dizendo, só amando nós vencemos as crises. É muito amor. Só amando. glórias a Deus. Mas eu estou louvado acostumado a seja fazer declaração para ela de amor, né, amor?
Ela já tá, já. Ela fica envergonhadazinha assim, mamãe, ela já... Aí ela o pa- gosta, E o pastor ela Chico gosta. Qual é a Chagas, mulher que quando não chega gosta aqui, de que diz ser... que chupa na língua da É, pastora. não Os é, meninos mas- dizem assim... Qual é a mulher "Homem, que não deixa- gosta de deixa receber uma declaração deixa ao coisa vivo? feia. Eu digo, o pastor diz que chupa na língua da língua da pastora. Vocês querem que eu faça o quê? Meu amor, glória a Deus. aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, é um lindo testemunho que impacta, que choca vidas. Realmente, como o pastor Marcos falou, é muito difícil você, no olhar humano, você olhar e ver a sua situação criada na igreja, criada no evangelho, sair de uma crise, de um relacionamento e passar para um outro relacionamento, que esse relacionamento poderia ser o fracasso, o final talvez da sua vida, Exatamente. né? Porque Mas, Magdalena, deixa eu só dizer aqui, vou Pode confessar. Mas só que Deus falou comigo, né? Isso. Quando ele passou, todo irmão parecia assim um doidinho. Um shortinho bem curtinho, uma camisazinha Shortinho de quê? do Flamengo, um Shortinho shortinho do preto bem Flamengo, curtinho, uma camisazinha regata. Deus olhou, Deus falou comigo, esse aí vai ser seu esposo. Eu disse, hã? esse aí, Ficou Esse surpreso. aí vai ser seu esposo. E você vai lutar por ele. E ali eu fiquei com aquilo só pra mim. Só eu e Deus sabia daquele projeto. Então, é como existem coisas que é só você e Deus. é verdade. Não adianta você dizer pra amiga A, pra amiga B, porque muitas das vezes essas amigas nem torcendo por isso elas estão. Muito pelo contrário, né? Estão tentando acabar porque não aguentam ver a sua felicidade. É verdade. Porque a inveja hoje ela impera em todos os lugares, né? Verdade. E ali Deus falou comigo isso aí e eu guardei só pra mim. E também não foi assim de mãozinha beijada, irmãos. Eu paguei um preço Verdade. na oração. Eu paguei um preço na oração. Todos os dias eu estava no matutino orando e clamando ao Senhor para Deus transformar o meu esposo. Você deu trabalho, viu, Marcos? Foi 7 meses, não, mas foi rápido, foi só 7 meses, para a glória de Deus. E quando completou os 7 meses, nunca mais, irmão. Glória. Deus disse, acabou, agora é a mudança total e foi. E para a glória de Deus já estamos, já faz Começamos a 16. trabalhar na obra. Já começamos a trabalhar na obra e aqui já faz 16 anos Glória a que Deus. nós estamos, né? São muitos testemunhos, eu não podia ser mãe, Deus abriu a madre, temos 2 filhos, né? Um casal para a glória de Deus. E em tudo isso eu vejo a mão de A mão Deus. de Deus. Existem crises que quem disser que não passa por crises está mentindo, irmãos. Porque todos nós passamos por crises. Existem crises que a gente diz, meu Deus, é o fim. Agora acaba. Agora acaba tudo, mas aí a gente lembra, olha para o alto e lembra do nosso Deus. E diz, né? Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os Glória a céus e a Deus. terra. Porque é só Ele, irmãos, e mais ninguém. Como a pastora acabou de falar ali, é só Jesus e mais ninguém. Porque não existe nada que você entregue na mão do Senhor, sendo a vontade dEle, e Ele não atenda, né? Porque Ele é fiel e eu vejo tudo isso na mão de Deus, né? E para a glória de Deus eu digo sempre que nós não somos casal perfeito, não, de forma nenhuma. Nós somos uma família feliz. Porque Deus ele deixou, né, este legado. Então, enquanto nós estivermos aqui, vamos passar por crises, vamos passar por lutas, mas a mão do Senhor vai estar conosco. Glórias a Deus. E assim, o que eu acho interessante é porque assim, você teve a sabedoria de realmente ouvir Deus falar com você e guardar no seu coração. Porque muitos, bem verdade é, que escutam a voz de Deus, dizem assim, olhe, você está com alguém, mas pare, não estou no negócio. E muitos se jogam, dizem, Deus, se der, Deus, se não der, tudo bem. Isso. Se der para me casar, eu caso. Se eu casar e não der certo, eu separo. Infelizmente, muitos Pensam assim, né? já entram em crises
antes mesmo não escutam a voz de Deus. E eu louvo a Deus porque, assim, verdadeiramente Deus falou com você, você agarrou, você lutou, você brigou, disse, Igual é a Jacó. minha, Marcos é meu e ninguém toma. Eu digo a ela que ela foi muito esperta, Clenilda. Ela ganhou, me ganhou para Jesus e me ganhou para ela, né? Ô, glória! E ela era besta de ganhar só pra Ganhar pra Jesus. E ainda mais passando com aquela camisa, aqueles ainda bem que não era Flamengo. short chiclete, né? Não era parecido. Louvado, engrandecido seja Deus. Outra. muito bom. É verdade. A gente ri para descontrair, irmãos, mas assim, Muito bom. é muito bom ouvir o que Deus faz, o que Deus ainda tem para fazer nas nossas vidas. Existem inúmeras promessas na Bíblia e eu creio que o Senhor irá cumprir. Mas tão somente eu e você temos que estar na brecha, atentos a ouvir a voz de Deus, como a pastora Messi ouviu a voz de Deus, ela deu legalidade à voz de Deus, ela escutou, ela lutou, ela pagou o Por mais que as preço. pessoas disseram não, mas ela, não, Deus disse sim. Foi Deus que disse, né? É porque é uma situação muito difícil É, essa, né? Porque não, é assim, verdade. você lutar E eu não contra a discordo sua com- família, exatamente. né? Contra a sua família olhar e dizer assim, minha filha, olha, não sei se foram essas palavras, mas talvez fosse essa umas das que eu dissesse. Mesmo que talvez não tenha sabedoria, A né? irmã Sônia está dizendo aqui, imagino que a família não falava, né? Justamente, é o que eu ia dizer. Imagina o que é que a família... Minha Família filha, dela. saia dessa enquanto é tempo, isso é um... A mãe dela, dirigente de Bárbara. círculo de oração, aquelas assembleianas, bem assembleianas, vamos dizer assim mesmo, né? Dirigente de círculo de oração, de culto matutino, né? Difícil uma mãe que cria sua filha no caminho do Senhor aceitar um relacionamento que aos olhos dela tinha tudo para dar errado, né? Glórias a Deus, é Mas verdade. hoje a minha sogra me tem como um filho, meu sogro, né? Mas o improvável está aqui hoje Deus como transformou, né? pastor, É. dá pão da vida para a Glória a glória. Deus, glória a Deus. Louvado seja verdade. Deus. Outra crise bastante vivenciada entre os casais, entre as famílias, são... Graças a Deus vocês não passaram por isso, como a pastora Messia falou, né? Que a madre era fechada e Deus abriu a madre dela e hoje ela tem um casal de filhos lindo, né? E Melina e Gabriel, né? E assim, para a glória de Deus, Deus chegou, Deus fez milagre. Deus, quando Ele fala que vai fazer, Ele faz e faz perfeito. Louvado seja Deus, assim... Outra crise vivenciada, graças a Deus vocês não vivem isso, ou vou tentar modificar a palavra, porque eu vivo isso. Assim, o que vocês como pastores têm a dizer em famílias que foram desestruturadas e de um outro relacionamento, tem filhos, existem crises a qual é preciso haver divórcio, haver separação, por famílias que querem matar, enfim, o senhor e a senhora, ou o senhor e a senhora parece um casal de velho, mas é com respeito, com pastores, né? Pastor Marcos, pastor Messi, o que você tem a aconselhar a muitas famílias que nos acompanham nesse exato momento, mesmo vocês não vivendo, mas dentro da palavra de Deus, conflitos em família, famílias que vivem isso, o que vocês têm a dizer para as famílias, já que vocês trabalham já com famílias, Deus tem usado vocês para famílias, um conselho a qual cada um possa tentar colocar um freio nessa situação. O que vocês têm a nos dizer hoje? Fala primeiro. Clenildo, existe um inimigo muito forte que atrapalha um projeto e pode gerar uma crise muito grande. Esse inimigo se chama orgulho. O orgulho, ele pode destruir um lar. O orgulho pode destruir uma família, né? Mas o perdão
a compreensão, o diálogo, com bom senso, pode trazer uma restauração para o resto da vida. Assim, eu aconselho as famílias, principalmente as famílias cristãs, porque as famílias cristãs também não estão livres de passar por crises em todas as áreas da sua vida, né? O seu casamento e de tudo que se diz ser família. Nós enfrentamos crises diariamente. Não é porque nós somos pastores hoje, pela misericórdia de Deus, que vocês podem ver na gente uma família perfeita. Nós temos nossas imperfeições, nós temos nossas personalidades diferentes. A pastora Messi, ela tem uma personalidade, o pastor Marcos tem uma personalidade diferente da pastora Messi. E isso pode se tornar uma crise para afetar nosso relacionamento, né? Só que nós nos humilhamos, né? Nos humilhamos não num tom assim de se sentir para baixo. Nos humilhamos na compreensão, em ouvir um ao outro, sabe? E muitas vezes o orgulho, principalmente o homem, não quer ouvir a mulher, né? E a crise só passa quando ambos entram em concordância, quando ambos querem vencer a crise, né? Eu só venci minhas crises porque eu tive a ajuda da minha esposa. Então nós juntamos força, né? O casal, ele tem que juntar forças. É uma só carne. Se é uma só carne, não pode haver divisão, né? Porque a partir do momento que um casal se divide, abre-se uma brecha para o inimigo entrar no meio deles, né? Então por isso que eu digo que um dos inimigos fundamentais para destruir uma família se chama o orgulho. Porque o orgulho faz com que a gente não compreenda às vezes quem está certo, né? É eu e ponto final. E às vezes o orgulho é tão forte, que eu sei que eu estou errado, mas eu não quero aceitar, né? Então é um inimigo muito forte. Muitos casais têm sido deixado ser destruído por causa do orgulho, por causa do eu, né? Por causa que se acha o certo. Será que o certo é guardar o orgulho em vez de compreender o teu cônjuge? Não é porque o marido é o cabeça da casa, como diz a Bíblia, é o mentor da casa, que o marido todas as vezes vai dar certo. Vai ter momento que o marido vai cometer erros gravíssimos. Por isso que a Bíblia diz que a mulher tem que ser uma mulher sábia, porque a mulher sábia edifica sua casa, né? Então, qual é o conselho, pastor Marcos, que o senhor dá para que as famílias venham enfrentar as crises? Quebre o orgulho em todas as áreas da vida dos casais, dos filhos. O orgulho pode gerar uma queda muito forte, muito grande para um lar, porque o orgulho, ele quer sempre estar acima da compreensão, do perdão, do diálogo. Nós lidamos com isso diariamente. Nós somos pastores, nós lidamos com essa situação de sempre alguém querer ser mais orgulhoso do que o outro, e a gente sempre aconselha para haver o diálogo, e a gente sempre escuta, mas fulano não quer diálogo, fulano não quer conversar. Todas as vezes que eu vou querer conversar com essa pessoa não quer conversar. Ainda essa semana eu recebi um áudio de uma pessoa de uma irmã, dizendo que o seu marido está insuportável, porque todas as vezes que ela vai tentar conversar com ele, para ver se entra em um diálogo, ele não aceita. Quer dizer, o cara sabe que está errado, mas não quer compreender. Esse casal, ele está em uma crise, né? Uma crise que está afetando, e a crise do casal, Clenilda, meus irmãos, não afeta somente o cônjuge, afeta a família, afeta os filhos, afeta a casa por inteiro.
Então, eu tenho que ser inteligente para saber aonde o inimigo está agindo. Onde o inimigo está agindo? Qual é a origem da crise? Será que é a minha esposa que cometeu um erro? Ou será o meu orgulho que não está deixando compreender ela? Porque somos casados há 16 anos. Já passamos crises em todas as áreas que um casal pode passar. Mas sempre vencemos. Vencemos por quê? Porque nós não deixamos o orgulho sobrepor o perdão. Quando o orgulho está por cima do perdão, irmão, você pode viver uma crise e essa crise pode trazer a falência da sua família. Então, quebre o orgulho. O orgulho é um mal. O orgulho é um mal tão grave, que Lúcifer, por orgulho, quis ser mais do que Deus. Então, qual é a origem do orgulho? A origem do orgulho é do diabo, não é de Deus. Então, não se sinta envergonhado, muitas vezes, em querer trazer uma restauração para dentro da tua casa, mesmo que essa restauração venha quebrar o teu orgulho. Lembra de Naamã? Um general, um homem poderoso, um homem considerado e respeitado por todos, um vencedor. Mas a Bíblia vai dizer, porém, leproso, né? E o orgulho de Naamã quase faz com que o milagre na vida dele não acontecesse. Muitas vezes pedimos milagres, muitas vezes pedimos que Deus restaure, mas o orgulho não deixa. Isso acontece na vida da esposa e na vida do marido também. Não estamos julgando o marido, não estamos julgando a esposa, né? Estamos julgando a família. O orgulho é um mal que pode causar uma crise muito grande, destruidora para uma família. Amém? Pastora Messia? O pastor Marcos, né, meu esposo, ele já falou tudo. Eu também acredito também dessa forma. Que... Quem é mais orgulhoso de nós dois? Eita. Quem é? Pode ser. O dialogando na palavra aqui tá bom. Quem é mais orgulhoso? A pastora Messia ou o pastor Marcos? Perguntando a mim? Responda aí Quem pro é? povo. Eu acho que é Messia. Você acha, Clenilda? A Os cara... irmãos acham quem? Quem é mais orgulhoso? O Lá em pastor ca- Marcos? Eu sei ou a que lá pastora em Messia? casa, se é para dialogar, sou eu. Eu sou muito orgulhosa. É tanto que eu já falei outras vezes aqui que eu não gosto de pedir perdão. Não gosto, nunca gostei. Tô aprendendo. Tô sendo moldada. E assim, eu não... as pessoas muito me veem, acho que a gente até brincou sobre isso já. As pessoas olham e dizem assim, nossa, essa mulher tem cara de briguenta, você briga muito. Mas Vocês assim... não estão dizendo aí, irmã Messa, pastor Marcos? Se o meu pastor Messa, estiver pastor vendo, Marcos. vai ver depois, ele vai concordar comigo. Porque assim, eu sempre fui horrível de estar pedindo perdão e estou sendo moldada. Então assim, na hora, se de repente eu me estressar ou ele dizer alguma coisa, ele certo e eu errado, e eu tipo, fica assim, ó, com menina ruim de braço cruzado, no meu orgulho mesmo, né? E assim, às vezes ele diz assim, olha, ele me ensinou a perdoar. Aprender a perdoar. Porque ele diz assim, olha, você tá errada, mas eu te perdoo. E eu digo, eu não tô pedindo seu perdão. Não aceitou o perdão. Ele diz assim, ó, Isso é orgulho. você tá errada, mas eu lhe perdoo. Eu digo, eu não tô aceitando seu perdão, não tô pedindo. Aí depois eu digo, meu Deus, me perdoe, Jesus, tem misericórdia de mim. Aí ele sai, né, vocês sabem, né, que ele trabalha aí nas estradas, no mundão afora. Aí ele até falou, eu disse, olha, você deixa de estar dizendo isso. Aí eu vou para o celular, ou celular abençoado. Irmãos, para quem sabe usar celular é bênção. Aí eu, no WhatsApp. Ou então, quando não tinha WhatsApp, antes, né, as mensagens. Meu amor, me perdoe, me desculpe, eu sou tão falha, eu sei que você está certo, mas me perdoe.
Aí assim, eu volto atrás, irmão. Mas assim, lá em casa, geralmente, quem é mais durinha sou eu, sabe? Nós temos que ser... eu sempre digo assim, pastor Marcos, pastora Messia, nós estamos aqui como servos, mas nós não somos super crentes. Não, é verdade. Não existem super-homens, super-heróis, super-mulher, aquela super-mulher maravilha. Não. Existem homens e mulheres moldados, sendo trabalhados, sendo em construção por Deus. Então, assim, Deus tem me construído pela direto. Mas, assim, eu nunca... muitas pessoas até acham, assim, que eu vivo em conflito com meu esposo, que eu vivo brigando. Não. Mesmo eu sendo orgulhosa, mas, assim, eu louvo a Deus e glorifico a Deus embaixo do sangue de Jesus Cristo, né? Que nós somos uma família feliz também, que nós estamos em construção. Mesmo eu sendo orgulhosa, o Senhor vai me construindo a cada dia e eu louvo a Deus por isso. Mas isso é muito importante, Clênida, você reconhecer a sua falha. Isso. Né? Isso é importantíssimo. Isso pode não ser considerado um orgulho, porque você veio a reconhecer o seu erro, né? Porque nem todo... Vamos ser sinceros aqui, irmão. Existe um momento na nossa vida que a gente somos um pouco explosivo, vamos se dizer assim. E depois daquela explosão é que a gente vai ver que a gente cometeu um erro grave. E eu sou essa explosão. Meu esposo é mais quietinho, meu Rubens é mais quietinho. Pronto. E eu sou aquela explosão. A pastora Messia, ela é uma pessoa mais paciente. Eu já sou um pouco mais... mas eu tento me controlar ali, me dominar aquela vontade de falar algo e me segurar. E se eu for dizer assim, pastor Marcos, o Senhor já agrediu a pastora Messia com palavras que não era para ter dito? Já, irmãos, já. Eu não sou hipócrita de dizer aqui na frente da minha esposa, diante de Deus, que eu nunca machuquei a minha esposa. Mas o orgulho não me deixou ficar com aquilo dentro de mim, mesmo sabendo, né, que tinha machucado ela. E por eu ser homem, não vou pedir perdão. Eu sou homem, já falei, tá falado, e ponto final. Aí é o mal. E que isso aí é que pode gerar a crise, né? Mas a palavra lançada, ela dói muito. Mas o perdão, ele sara a ferida, né? E com aquele perdão, a gente vem aprender a não fazer a mesma coisa. Mas quem é o mais explosivo mesmo? É ele. A pastora Messia é mais... A pastora Messia é mais paciente. Eu disse brincando que era Messia, mas eu sei, porque assim... Eu tenho pelo início da história, sabe, pastor Eu tenho um Marcos? gênio mais forte. Eu tenho um gênio mais forte, né? Mas diz que os opostos se atraem, né? A Messia tem um gênio mais... A Messia tem um gênio mais pacificador, né? Entendeu? Já tem um gênio mais forte, né? E eu lido com... E uma pessoa que tem um gênio forte, ela lidar com esse problema, não só na área familiar, mas onde ela tiver, ela pode se explodir a qualquer momento, né? Mas a mão de Deus está nos guardando e nos ensinando cada dia mais, irmão. Para a glória do nome do Senhor. Ela disse que é uma panela de pressão. Tem pessoas que olham para mim e dizem, não, o pastor Marcos é mais paciente, né? O pastor Marcos é mais... Mas a gente vai aprendendo. Porque os erros, eu tenho como adquirir os erros como uma lição para a minha vida, né? Para que eu não venha cometer. Cometer um erro, todos nós cometemos. Mas cometer um erro segunda, terceira, quarta, quinta vez é que não é normal, entendeu? Tem pessoas que acham que o erro é certo, né? Que ser o cabeça da casa, o homem da casa, pode estar mandando em tudo. Ele já caracterizou aquilo na mente dele, que ele manda em tudo, que ele faz tudo, que a esposa tem que ser de maneira nenhuma. Ele está dentro de um erro, né? O caráter dele foi formado ali, um caráter falho, né? Porque não em todas as vezes, como eu falei aqui, o homem está certo.
Ah, se eu fosse fazer o que eu pensei que queria fazer. Ah, se eu fosse fazer. Não tinha quebrado a cara. Os irmãos estão denunciando você aqui. Glória ó. ao nome de Jesus. Que é Marcos. Aí. KKKK, é Adriana Leite. É verdade. Mamãe essa é mais quietinha, mas é também braba, viu, irmãos? Eita, é brabazinha também. Tem então hora eu que vejo quando ela... um Rubens, então, porque Ah, assim... tem Rubens hora é que ela... Eu tenho quietinho. que me calar. Olha o tamanho dos braços da morena aqui. Né, amor? Pastor, não diga isso não, então dizer que mexe bate em você. Bate não, irmão, é só resenha mesmo. Graças a Deus a gente nunca passou por esse problema de agressão física. Graças a Deus, até porque somos crentes, né? A glória do nome do Senhor Jesus. Enfrentamos crises onde muitas vezes um machuca o outro com alguma palavra, mas depois chega ali, dá um cheiro no cangote, diz que ama, diz que perdoa e tudo fica resolvido. A glória do nome do Senhor Jesus, né? É verdade. Eu aprendi com um pastor amigo meu, ele sempre dizia: Marcos, depois de um conflito, pode ter certeza que na maioria das vezes vai acontecer um avivamento. Ô, glória! Se tiver criança, você já sabe Bota os as adultos crianças o para que é. dormir, né, irmão? Bota as crianças para dormir. Tô falando ali, assim no linguajar para os irmãos entenderam, né? Bom, irmãos, Jesus. Pastora Messi, assim, algum conflito vivenciado por vocês em família, né, ou até mesmo como casal, né? Irmãos, hoje assim tá sendo bastante voltado assim, porque a gente tem que aproveitar os pastores, Aleluia. né? E assim, nada melhor do que falar em família, em crises que todos nós vivenciamos. E não adianta fugirmos da realidade ou dizer que não passamos, dizer aqui que existem aquele super-homem ou aquela super-mulher, como eu falei antes. Nós somos moldados a todo tempo, o tempo todo, por nosso Deus. A mão de Deus potentosa tem chegado às nossas vidas e nos moldado, né? Eu me comparo muito com Pedro. Eu vou logo lá para cortar a orelha. Aí Jesus chega, calma. Mas assim, eu louvo a Deus pela vida de vocês, pelo que a gente tem aprendido. O irmão Rubens é muito assim também. Ele é aquela pessoa que ele é muito quieto, ele é muito observador, é de ouvir, é de tentar apaziguar, é de tentar manter sempre a paz, seja em qualquer circunstância. Mas assim, quando ele sai de linha, Jesus tem misericórdia. Irmãos, e assim, para dar a oportunidade à pastora Messia, quando eu falei assim de crise antes, vivenciadas, é porque eu vim de um primeiro relacionamento, onde eu me casei, passei 6 anos, deixa pra lá, casada, mas ao todo entre namoro e relacionamento de casada, no papel com meu ex-marido, eu passei mais de 8 anos. Então eu sempre dizia assim, foram 8 anos talvez jogados no lixo da minha vida, mas serviu de experiência, né? Eu louvo a Deus por isso, e Deus nos presenteou com o irmão Rubens, para a glória de Deus, e eu louvo a Deus pela aceitação dele, de aceitar o meu filho. Em verdade que eu vi um relato do irmão falando que o marido não aceita o filho de 20 anos. Então, assim, são crises vivenciadas na família, são muitos conflitos em que, como o pastor Marcos Barbosa frisava, o orgulho, né? Então, assim, vamos tentar deixar o orgulho de lado e vamos aprender mais com Deus, né? Deixa a pastora, já vou fazendo a pergunta, deixa ela beber água. Pastora Messia, alguma crise, né? Porque assim como eu falei que não existe super Marcos e super Messia, alguma crise que vocês passaram durante o relacionamento de vocês, esses 16 anos, que você possa nos trazer, mostrar o que aconteceu, o que você aprendeu e o que nós hoje, dias atuais, dia 27 de março de 2020, podemos aprender com isso, colocarmos numa mala
uma grande mala, aquela mala que não cabe no avião, que o povo não quer mais colocar a bordo, né? Aquela mala grande. Porque assim, hoje você pode até não estar vivendo, passando por essa situação, mas eu aprendi assim, se hoje existe uma palavra e você não está passando, você guarde. Guarde, porque um dia você pode vir precisar disso. Então assim, pastora Messi, alguma situação, alguma crise vivenciada entre vocês, em família, algum conflito que deseja passar, só responda se quiser também, é claro, eu sempre deixo à vontade, para nós aprendermos o que você aprendeu e o que leva na bagagem para ensinar, para ajudar outras famílias hoje. Aquela crise, sabe? Não é aquela crisezinha, não, aquela crise. Não, eu acho que não. Ainda a gente não passou por essa crise. Não. Graças a Deus, ainda não, né? Eu espero não passar por ela jamais, né? Em nome de Jesus. Eu sei que a única assim, coisa que eu tenho assim como foi que Deus transformou a vida do meu esposo. Né? Assim, a gente não teve outra crise que chegasse assim a dizer, não, essa daí eu tenho que levar, eu acho que o testemunho, né, do nosso testemunho de vida, de casamento, de como tudo começou, essa é uma bagagem que eu vou levar para sempre, e todas aquelas pessoas que nos conhecem, né, vão aprender com isso, porque assim, eu sei que muitas pessoas têm aprendido, né, muitas mesmo, assim, têm aprendido a confiar em Deus, têm aprendido a esperar o tempo de Deus, têm aprendido que mesmo que os médicos digam não, Deus, ele não deu a última palavra, né? Porque assim, a gente viveu tudo isso, né? Eu vivi como trazer o meu esposo, né, para os caminhos do Senhor. Ali eu discipulei, né, ele, fui ensinando o caminho, e para a glória de Deus, ele hoje é o pastor, para a glória de Deus, né? É um pastor, é pai, é um bom marido, é um bom conselheiro, é um bom amigo. E eu sei que eu atribuo tudo isso a Deus. Em tudo. Porque assim, vou levar para a minha vida inteira, toda a vida isso, porque eu aprendi tudo isso. Porque eu era uma menina, uma jovem, que não tinha vivenciado experiência nenhuma. E, irmãos, não existe coisa melhor do que você falar do que você viveu. Porque no momento em que você passa a falar do que você viveu, do que você ali, né, passou por tudo aquilo, eu creio que é muito incentivador para outras pessoas se espelhar, né? E ver que nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido. E quando a mão de Deus, ela está num negócio, né, dá tudo certo. Uma irmã até falou aí, o que fazer quando ele diz que ou você, ou eu, ou Deus. Eu quero lhe dizer, minha amada, que Deus, ele tem um domínio, ele tem o controle de todas as coisas. E se for para ser seu, Deus vai mudar o quadro, vai mudar o coração, vai mudar o pensamento. Mas se não for, Deus vai colocar outra pessoa. Porque Deus, ele é assim. Ele faz as coisas como ele quer, né? Muitas das vezes nós queremos fazer de um jeito, mas aí Deus vai e diz, epa, não é do seu jeito, é do meu. Né? Então, entregue ao Senhor, porque se for, ele vai vir para você. Glória a Deus. Pastora Messi, aí assim, diante da relação em que você não poderia ter filhos, como você lidou com isso? A irmã Gigliola tá me malhando aqui, ó, irmã Gigliola. Eu fico imaginando a cena do pastor passando todo bagunçado de short na frente da pastora Messi, e ela pensando, o que, Jesus, é esse aí? Eu não malhei mais, né, Gi? Porque assim, você sabe, né? Pois você pensou, meu Deus, é esse mesmo. Vai que depois ele fosse falar com o pastor presidente, já como é pastor, e depois me disciplinar por isso, né? Mas eu não malhei mais por causa disso. Mas imagina aí. Meu Deus.
Louvado Mas seja não era, Deus. tava bem bonitinho. Não tava feio, não. Ou ela defendendo pra ele. Ai, Jesus. Pastora Messi, assim, diante da situação, creio que deve ter sido os médicos, né? Que falaram que você não poderia Foi uma médica, ser foi. mãe. E aí? Quando ela falou que eu não ia ser mãe, aí eu disse, o Senhor não deu a última palavra. Eu nunca deixei a minha fé abalar. Nunca, 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 nunca. Eu sempre tenho isso comigo, que a minha fé em Deus, ela vai além de todo e qualquer pensamento. Porque eu tenho uma fé, irmãos, é assim, a minha fé, eu digo sempre ao Senhor, o Senhor aumenta a minha fé a cada dia. Cada dia o Senhor aumenta a minha fé. A minha oração todos os dias é essa. Que o Senhor, Ele aumente a minha fé. Para que eu possa enxergar, né, além e ver que o meu Deus é maior do que tudo isso. E quando a médica falou que eu não podia ser mãe, eu fiquei calada, eu não disse nada. Não disse nada. Fiquei orando, né? Fiquei orando. Prima Messia, Rosana Célia. Minha prima lá de Martins. Um cheiro, minha prima. Deus abençoe vocês aí, viu? Saudades. Cleane Paradinha também estava aqui, dizendo que estava morrendo de saudade de vocês. Minha amiga Cleane, Deus abençoe. Então, irmãos, como eu falei, e quando ela falou aquilo, eu fui orar. Não existe outra forma a não ser a oração. E eu disse, Senhor, eu sei que o Senhor vai abrir a minha madre. Porque o Senhor é poderoso. Aleluia. E fui conversando com o Senhor. E quando passou 9 meses, né, quase um ano. Tá aqui a irmã Adriana Bezerra, pegando aqui o embalo. Eita, é pra mim. Eita, é pra mim essa palavra. Tenho 37 anos e o meu sonho é engravidar. Amém. Espere, minha amada Adriana, e confie no Senhor. Deus é fiel. Toda a sua força, sua fé, confiança que o Senhor, Ele vai chegar. Faça como Ana. Ore, porque não existe coisa impossível para o nosso Deus, irmão. Porque Deus, Ele é Por isso que eu tô tremendo. pedindo. Ele, olha, quer outro filho. Quer outro? Vai desligar, é? Tá ligado, mas você já? É? Desliga, Jesus, ele quer um time de futebol. Ele quer fazer um time de Flamengo, mas não é time de Flamengo não, viu, irmãos? Olha, estão dizendo ali, o Flamengo. É o exército de Cristo que ele quer fazer. Aleluia. E eu confiei, irmãos. E depois de um ano, para a glória de Deus, eu fiz o teste, estava grávida. E a médica ainda disse que se eu tivesse ainda um dia ficasse grávida, meus filhos seriam mongoloides deficientes. E ali, quando fui ganhar neném, fui ganhar meu menino, Gabriel, quando eu cheguei na sala, né, para ter neném ali de cirurgia, a médica que disse que eu não podia ter filho ficou na porta. Aí ela falou o nome da outra lá, né? Esse menino é perfeito. E ela falou, sim, grande e gordo. Ele pesou 4,2 kg e 59 centímetros, meu filho. Para a glória de Deus, bem branquinho, gordinho e saudável. Nenhum problema, nem ele, nem minha filha. Glória. Porque Deus, quando Ele faz, irmãos, Ele não deixa remendo. Deus, quando Ele faz perfeito. Porque quando a mão dEle está no negócio, não tem quem peça. Aleluia. Então, se você ainda não é mãe, confie no seu Deus. Porque diante de tudo isso, diante do Mar Vermelho, eles confiaram. Ana confiou, né? E tantas outras mulheres, né? A mulher do fluxo de sangue, ela teve a fé, ela rompeu, né? Com aquela multidão e tocou na orla da veste de Jesus e foi curada. Aleluia. Porque ela teve fé, né? Então eu digo a vocês nessa tarde, tenha fé, confie no Senhor, mas confie com todas as suas forças. Porque o Senhor, Ele vai chegar no momento dele. Eu creio. A irmã Amém. Adriana Bezerra colocou aqui. Cadê Jesus? Está embaixo, não? Que ela colocou que esse vídeo iria ficar para a história da vida dela, né? Iria ficar gravado. Então, assim, minha amada, grava,
Marca essa data, 27 de março de Em 2020. nome de Jesus. E agarre-se na promessa. Agarre-se e depois volte para contar contar o seu testemunho. o seu testemunho. Dizer que você se agarrou e grandes coisas fez o Senhor. E Deus abriu a sua madre e você ligue, passe para o call center, mostre o seu milagre. Aleluia. Para que outras pessoas venham ser impactadas, venham ser direcionadas, venham ser edificadas. É verdade. Louvado seja Deus. Eu não ouvi. Nós enfrentamos muitas crises, né? Você vê que essa era uma crise, né? A crise de não poder ser mãe, de não poder construir uma família, ter filhos, né? verdade. Ela enfrentou essa crise, mas ela confiou, né? O que a irmã Edileuza está Ela dizendo? confiou para a glória do nome do Senhor. E a Adriana já está dizendo, eu já estou chorando. Enfrentamos Jesus, muitas chorando. crises. Chore, minha amada, mas se agarre nas promessas, confia em firme, Deus, confie em Deus. Eu Agarre. tô confiando que Jesus vai abrir a madre de novo, irmão. Eu tô orando. Vai pra lá, Tô mas buscando, né? eu não quero isso não. Ela disse que não quer não. Diz o médico que nunca mais ela teria filho. Aí quem dá a última palavra é Deus. Se Deus quiser Glória dar, a Deus Deus. desmancha esse negócio aí. É verdade. É. Eu Aleluia, já glória. não quero isso não, mas não deixa pra Mécia. Irmãos, eu vou dormir, não tenho como não. Eu não tenho estrutura, Deus sabe. Deixa pra Mécia, que é pensou mais se- calmo. Se vem duas ranas pra Meu Mécia. Deus, Jesus, o olha, eu vou livramento. dormir às 2, 3 da Ah, manhã, sim, me 4 dá o da manhã. livramento, Já teve sim. dia, irmãos, de eu me deitar de 5 horas da manhã. Você sabe o que é? Eu me deitar de 5 horas da manhã. Então, assim, eu não desejo isso pra mim mais. Já estou satisfeita, que já tá fechado, selado, em nome de Jesus. Tá vendo aí, irmão? Ou prova. Quando a médica terminou de me ligar, de fechar tudo aqui, eu disse, doutora, a senhora tem certeza? Parece que eu estava prevendo todas as coisas. Aleluia. Irmãos, então assim, eu vou dormir 2, 3 da manhã. Pra você ver, eu acho que uma boa parte dos irmãos que nos acompanham, e talvez acompanhem a oração de poder todas as noites. E o pastor Chico Chaga agora deixou de estar mandando alô e pronto. Ela fica, mãe, e eu? O pastor Chico Chaga não falou, não. E eu? E outras crianças, né, irmãos, que estão acordados assistindo a oração de poder. Então, assim, pra mim não dá mais, não. Isso eu não quero, deixa pra Messi. Então, assim, como o Marcos quer mais e eu não quero nenhum, então eu profetizo 2 pra lá e nenhum pra cá. 2 anos, não. 2 anos, Jesus, já é demais. Louvado seja Deus. É Irmãos, uma eu bênção, brinco, é uma bichinha, é bênção. avivado. Criança avivada. é uma Não estou bênção. ouvindo voz de Regicleide ainda. Nós temos até as 4h20. Quero fazer a última pergunta e deixar o pastor Marcos à vontade para nos trazer algo da palavra do Senhor hoje. E já estamos falando da palavra do Senhor, né? Exatamente. Mas nos trazer mais algo da parte do Senhor. Tem gente dizendo aí, é hoje, pastora. Ah, é hoje, pastora. A irmã Irina Delgado. Glória a Deus. Então, assim, eu louvo a Deus porque pela vida de vocês, pelo que o Senhor já tem feito na vida de vocês. Eu louvo a Deus pelos milagres que Messia tem vivenciado, porque é prova, é crise em cima de crise, né? Mas ali firme. Firme sempre, crânio. Firme, crendo nas promessas, alicerçada, construindo a sua fé todos os dias, né? Porque não é fácil. Primeiro você está em um relacionamento, de repente se frustra tudo, acaba tudo. De repente você conhece uma pessoa, a qual essa pessoa não é crente, no mundo das drogas, perdido, um projeto falido. E de repente o Senhor vai dizer assim, olha, vai passando aí esse chicletinho aí, ó. Esse aí é seu marido. E você fica assim, hã? Hein, Senhor? Esse mesmo. Esse mesmo. E Deus, assim, mover, Deus salvar, Deus libertar hoje para a glória de Deus, pastor, para a glória de Deus. Não podia ter filhos e a médica diz assim, ó, você não pode ter filhos. E Deus disse assim, não, eu ainda não dei a última palavra. Já que você não podia ter nenhum, eu lhe dou 2 e Marcos, que é outro time.
para a glória de Deus, né? Então, assim, irmãos, a gente vai aprendendo, vai se alicerçando, vai edificando, vai guardando. Louvado seja Deus. E eu gostaria que vocês falassem, eu sei que talvez o horário não permita tanto, mas vocês arrudeiam bastante, eu sei que as pessoas vão entender. Existem muitas crises no casamento onde, falando, meu Deus, chega, Jesus. Lá vem ela. Falando na área do relacionamento, na área sexual. Vou aqui abrir, irmão, sexual, né? Existem muitas famílias que vivem conflitos, tipo, eu digo porque assim, eu já convivi com pessoas desse tipo, o pai querer se relacionar com filha. Eu conheço pessoas que são filhas e netas da mesma pessoa, do avô, filho, meu Deus, é um conflito medonho, filho e neto, né, do avô. Existem muitos casos de pedofilia, muitos casos onde filhas passam por agressões. Infelizmente é um conflito que tem gerado grandes prejuízos. E assim, o que o Senhor diria para nós, pastora Messi, também, para pessoas que estão vivenciando esse assédio sexual, essa parte de muitos casais, chega, dá um engasgo, irmão, porque eu tenho que procurar as palavras corretas para o horário, né? Então, assim, casos de casais que não querem mais se relacionar, tipo, eu quero, ela não quer, eu não quero mais, enjoa, não quero mais. Vocês estão entendendo, né? O mistério. Estamos entendendo. Eu sei a palavra certa, que eu quero saber de coronavírus não, Vinícius. Quero saber de Jeová, da palavra de Deus. Fique quieto. Então, assim, amém, missionária Adriana Karen. Cheiro, obrigada. E assim, o que vocês têm a nos aconselhar sobre isso, as famílias em conflito, tanto na área de assédio quanto na área falta falta conjugal, de querer se relacionar e o outro não. Eu vi aqui que uma das irmãs colocou, não me lembro o nome dela, mas ela sabe quem é, que ela falou que já tem 28 anos de casamento e ela vive em conflito com o casamento dela, né? Então, assim, 28 anos, não passou por nenhuma situação vivenciada de alegria, né? Hoje, infelizmente, a gente sabe que muitos casais repudiam o sexo no casamento. Não, nós vamos ser só amigos, você aí, eu aqui. O que vocês têm para colocarmos a nossa bagagem hoje como conselho pastoral para nós, para edificarmos, para aprendermos mais ainda? Clenildo, sobre o primeiro assunto, sobre assédio, e o que nós vemos hoje, que isso está dentro das famílias, assédio por menores, né, de pais que vêm assediar suas próprias filhas, né? A gente também tem conhecimento já desse assunto, onde o pai assediou sua filha, aquele negócio todo, que é um assunto muito delicado da gente falar, né? De padrasto, que é o que acontece mais nos dias de hoje, o padrasto assediar suas enteadas, né? Um assunto muito delicado que precisa
uma libertação na vida de uma pessoa dessa. Essa pessoa precisa ser liberta deste mal, né? E só tendo um encontro com Jesus que a pessoa vem ser liberta, porque ela está se deixando ser dominada pela sua carne, pelo pecado, pelo seu desejo pecaminoso. E isso pode gerar uma crise muito grande na vida da vítima, na vida daquela criança, daquela pessoa que está sendo assediada, né? Um adulto, ele é mais fácil de saber lidar com uma lição dessa, mas uma criança indefesa, que nós vemos nos dias de hoje, aí, crianças indefesas sendo assediadas pelos seus padrastos, é muito difícil. E essa pessoa, ela precisa ser liberta deste mal, ter um encontro verdadeiro com Jesus, né? E tem família, sim, que passa por isso. Devemos ter muito cuidado, muita vigilância, principalmente com pessoas que se relacionam, sai de um relacionamento, por exemplo, que nem o da missionária Clenilda, saiu de um relacionamento frustrado, né, se envolveu. Graças a Deus, Deus colocou um homem de Deus, mas se esse homem não fosse um homem de Deus, né, que viesse fazer coisas voltado pelo desejo da carne, que é o que acontece nos dias de hoje, homens que não têm Deus, porque quando um homem vem fazer uma coisa dessa, é porque ele não tem Deus no seu coração, irmão, né? Então o conselho que eu dou é mulheres que têm filhas, que são solteiras, tenham muito cuidado com quem você vai se relacionar. Não pense somente em você, pense na sua família, pense no que essa decisão pode afetar o seu relacionamento. Analise direitinho se vale a pena, porque quando nós temos filho dentro daquele relacionamento que a gente quer entrar, ela se torna muito difícil mesmo, né? Sobre o outro assunto, assim, quando o marido, vamos supor, já não procura mais a sua esposa, e quando a esposa vai procurar o marido, e o marido sempre não quer, eu sempre gosto de ouvir o pastor Josué Gonçalves, e eu ouvi um assunto muito importante sobre isso. Ele disse: olha, quando uma mulher casada procura o seu marido, que ele sempre vira as costas para ela, deve estar acontecendo algumas coisas. Uma dessas coisas, primeira, esse camarada pode estar com problema de saúde que tem que ser tratado, né? Porque um homem normal, um homem normal mesmo, homem, eu estou falando de homem mesmo, né? Ele não vai virar as costas, está com algum problema. Outra coisa que ele disse, que o cara pode ser viciado. Vou falar até aqui abertamente, pode ser viciado na masturbação, assistir filme pornô, essas coisas todas, entendeu? E não procura a sua esposa, entendeu? Não procura a sua esposa porque tem um vício, né? O marido dela é viciado em pornografia. Ele tem algum problema, pode ser viciado em filmes pornô. O relacionamento dela. Estraga, é uma crise dentro de um relacionamento, né? E isso acontece muito nos dias de hoje, né? E afeta um relacionamento. Foram casados para Deus. Irmão, Deus criou o sexo, né? O sexo não é nada coisa do diabo, não. Deus criou o sexo. Deus formou, criou Adão, criou Eva, né? E diz: você frutificai a terra, né? Multiplicai a terra. Entende, irmãos? Então, assim, algum problema está afetando essa área, né? Pode estar havendo algum, vamos dizer assim, algum relacionamento virtual, né? É o que acontece mais nos dias de hoje também. Você tem a esposa, mas você tem um relacionamento virtual com alguém de longe ali. Hoje o celular é uma arma que pode ser usada por bem, pode ser usada por mal, entende? E esse relacionamento virtual pode vir afetar também o lado conjugal do casal, pode vir afetar o casal também, né? Então, assim,
É muito importante a gente saber lidar com essas situações. Tem maridos que são muito brutos, ignorantes demais. Eu aprendi com uns pastores, amigo meu, lá no estado do Ceará, na época que a gente passou no Ceará. A gente fez o Casados para Sempre, um curso de 3 meses para casais. E uma das coisas que a gente aprendeu foi a colher o que se planta. Se você planta amor, se você planta carinho, se você planta gestos que venham a atrair a sua esposa para que à noite venham ter um relacionamento amoroso entre marido e mulher, você vai colher. Só que tem homens que não querem plantar carinho, não querem plantar amor, não querem plantar perdão, mas querem colher. Homens que não dizem uma palavra de amor para a esposa, não diz que a ama, não diz que ela está linda, aquele negócio todo, né? A mulher vai absorvendo aquilo ali, mas o cara só joga na cara da mulher, só maltrata a mulher, só diz isso, diz aquilo para a mulher, não diz uma palavra de carinho. Quando for a noite que você for dormir com uma mulher dessa, como é que você acha que o lado emocional dessa mulher está? Para que vocês venham manter um relacionamento amoroso, né? Ela pode até ceder, mas não é o que ela quer. Porque ela está ferida, ela está machucada por causa de palavras. Então o marido, ele tem que... Um relacionamento, ele é construtivo. Diariamente. Não é porque eu construo o amor hoje, que amanhã eu não vou esquecer. Todo dia nós temos que colocar uma pedrinha. Coloca uma pedrinha lá, para não deixar me destruir para sempre. Faz um carinho, porque quando você for sacar, você vai colher. Vai ter o que você sacar. Você chegar no banco lá, entrar na sua conta lá, se não tiver depósito nenhum, você vai sacar o quê? Assim é na vida do casal. Eu tenho que depositar amor e carinho na vida da minha esposa, para que quando eu for querer sacar, Clenildo, eu vou ter. Ela não vai dar forçado, entende? Não vai ser aquele negócio forçado, porque é mulher. Vai ser um negócio mais... O avivamento vai ser melhor, irmão. Tá entendendo? Vai ser um negócio melhor, vai ser um negócio, né, mais carinhoso, entendeu? Então, é isso, irmãos. É isso, né, que pode afetar. Sejamos maduros, plante para poder colher, né? É a lei da semeadura na vida de um casal, né? Você tem que plantar para você colher. Eu já plantei aqui. Os irmãos já viram que eu plantei aqui, já me declarei aqui para ela, né? Eu já tenho um negocinho lá na caixa, entendeu? É assim, irmão, isso é verdade, Pastor né? Marcos, me fazia a lembrança agora daquele filme Prova de Fogo, que aquele homem, ele era viciado em pornografia. Exatamente. E a crise lá dentro do... E a crise dentro da casa dele. Então, assim... E muitos casais enfrentam isso, Clenildo, nos dias de hoje. Vários irmãos estão até falando, dizendo, homens meu marido viciados, é um ogro. Homens viciados na pornografia, que deixam suas esposas para alimentar um prazer da carne dele, né? Verdade. Mas, assim, não vivi isso, não sou pastora para dizer isso, mas assim, diante do que eu tenho aprendido, do que eu tenho visto, você, mulher ou homem que está aí do outro lado nos acompanhando, persevere até o fim, lute pelo seu casamento, faça aí do seu quarto um quarto de guerra, lute pela sua família. O pastor sempre tem tido vários milagres, né, do óleo da unção. Então pegue, seu marido tá lá, viciado em pornografia, ele dormiu, pega o óleo da unção. O Senhor me fazia lembrar isso, por isso que eu estou dizendo, irmãos. Então, assim, tá lá, viciado em pornografia, você olha lá a sua mão, com o óleo da unção. Eu profetizo sobre a sua vida, que você será um homem de Deus, você será uma mulher de Deus. Eu profetizo sobre a sua vida que a partir de hoje você não vai ser ogro, vai ser bênção, louvado seja Deus. Lembrando aqui que a irmã Patrícia Silva da Pão da Vida, ela disse que antes o marido dela era tipo meio espinhoso para ela. E depois que ela sofreu um acidente, que ela quase perde a vida, que ela sofreu traumatismo craniano, ela disse que o marido dela mudou.
ela disse que o pastor França profetizou e que iria chegar um milagre na casa dela e muitos não iriam acreditar. E para a glória de Deus, ela disse que Deus trabalhou na vida dela em relação à filha do marido dela, porque ela sentia rancores dela, e também trabalhou no marido dela. Hoje até um copo d'água o marido dela chega e diz, pegue. Tá vendo? Ela disse que Deus já começou a trabalhar nisso. Então assim, você que está aí do outro lado, use a sua fé, pegue esse azeite aí, vá no, se você tem azeite em casa, né, pegue o azeite, na hora que o pastor estiver orando para ungir quem unge é Deus. Pega esse azeite, use a sua fé, unge esse homem, unge essa mulher, unge esses travesseiros, unge esse celular que esse homem tá quando esse homem soltar. Então assim, coloque a sua fé em ação, guerreie pela sua vida, não desista do seu casamento. Corra atrás mesmo. Deus, se esse homem foi o Senhor que me deu, olha a pastora Messia, ela poderia muito bem ter desistido, não ter escutado a voz de Deus quando Deus falou que era o marido dela. Ela poderia muito bem dizer assim, quem é esse aí? Ela quer esse troço, eu quero um da igreja. Não, exatamente. ela decidiu, escolheu a ouvir a voz de Deus e dizer assim, não, se Deus disse, é meu, eu agarro ele. Ele hoje pode estar passando com esse shortinho, chiclete, com camisa do Flamengo, mas amanhã ele pode estar com gravata dizendo que Jesus é bom, pastoreando, e tá aqui um homem, pra glória de Deus. Então assim, se agarre a isso, você que está vivenciando esses conflitos, em ungir o seu marido, ungir o celular dele, ou ungir o computador que ele está. Jesus, se for preciso dar um prejuízo, queimar aqui, queima, mas que ele não veja mais. Jesus, se for preciso, ele seja roubado, perca o celular. Profetize sobre a sua bênção, profetize, use a sua fé, coloque a sua fé em ação, que tudo, que a sua família é o seu maior patrimônio, é o maior patrimônio que Deus lhe deu, que lhe entregou. Louvado seja Deus, não desista. Se o seu marido é um ogro, profetize sobre ele quando ele estiver dormindo. Olha, pega o olho, não, você diz assim, eu profetizo que meu marido sobre será sobre esse vale de osso seco. Glórias a Deus. Né, É muitos conflitos. Olha. Vales de ossos secos. Inclusive as perguntas que nós estamos fazendo, que nós estamos dialogando aqui, são pessoas que estão vivenciando, o pastor Marcos Barbosa, a pastora Messi, alguns casos aqui sobre pedofilia, sobre agressões, sobre assédios sexuais. Sobre rejeição do cônjuge, isso, né? porque assim, eu não notei nada. Eu disse, meu Deus, tem Marcos e Messia falando sobre crises e a mão de Deus. Meu Deus, o que é que nós vamos falar? Jesus, eu preciso notar alguma coisa, mas eu não notei nada. Né? Fui pedindo a Deus que Deus nos desse direção de como fazer, de como proceder, que fosse esse papo, esse diálogo aberto para que muitos venham. Vinícius, vai aprendendo. Você que é solteiro? Não, meu filho. A Bíblia diz que é melhor que sejam dois. Se solteiro fosse bem melhor, Deus não tinha feito a mulher. Vinícius. Vinícius, eu sempre tenho acompanhado ele, pastor Marcos, e assim, há horas que Vinícius está meio que inconstante, meio que perdido. Deus está preparando uma varoa, Vinícius. Aí quando você vai ver, depois você vai testemunhar, lembrar desse dia e dizer assim, olha, eu naquele dia eu ouvi os pastores falarem e aprendi e vou usar aqui no meu casamento, no meu maior patrimônio que Deus nos dará. Louvado seja Deus. Muitas crises, né? É verdade. Eu tava aqui. Nós já enfrentamos muitas crises, Clenildo. Quem acha que a gente não já passou por muitas crises? Crise financeira. Os casais, ele tem que ter estrutura espiritual, emocional para saber lidar com essa crise financeira, né? Todos passam. E a crise financeira é uma crise muito grande. Afeta todo lado. Pastor, já passou por crise financeira? Já, irmão. Já passamos crise financeira. Não passamos fome. Deus nunca deixou a gente passar fome. Mas já passamos crise financeira. A ponto de seu filho chegar para você e ir em um supermercado com você e pegar uma bolachinha recheada, coisa simples, um todinho, como todo filho gosta, e dizer, pai, compra para mim, e você ter que engolir ali, rasgando na sua alma, e dar um não para o seu filho.
E nós já enfrentamos isso. Imagina um pai não ter para dar uma bolacha recheada para o seu filho. Mas a gente sempre perseverando em oração, porque mesmo com a porta fechada, Deus faz milagre, né? Muitas vezes nós enfrentamos crises espirituais. E quantas famílias, no meio de uma crise financeira, têm perdido o controle da situação, se descontrolam, né? E pode acarretar algo muito pior. Em momento de crise financeira, é o momento que a gente tem que confiar em Deus mais ainda. Se você confia 50%, passa a confiar 80%, 100%, que Deus vai chegar com providência. De renomados pastores que hoje estão vivendo dias bons, estão na época da colheita, vamos dizer assim, mas passaram momentos difíceis na sua vida. E sempre é bom a gente ouvir esses homens de Deus, porque isso vai aumentar a nossa fé. E quando eu era de certa denominação, de outra igreja, eu escutava muitos homens de Deus contando as suas histórias, o que eles vivenciaram, o que eles passaram no começo da sua trajetória missionária. Aí hoje, quem vê eles andando de carro novo, se sentando em uma pizzaria para dar uma pizza ao seu filho, aí começam a julgar. Só verem o momento, não vê o passado, né? Talvez alguém olha para mim e para minha esposa e acha que a gente nunca passou momentos difíceis na área financeira. Já passamos momentos graves na nossa área financeira, momentos difíceis, e isso pode afetar o relacionamento. Imagine você, rapaz, pega uma filha que nunca sofreu um momento difícil, que sempre foi bem criada, sempre teve do bom e do melhor na tua casa. Agora vocês se casam, vão para os seus lares, e ali a sua esposa começa a passar necessidade. Não tem o que tinha na casa do pai, né? Vocês estão em processo, vocês estão passando por uma crise que vocês têm que vencer junto, né? Acontece muito isso na vida dos casais, principalmente nesses casais novos que se casam muito cedo, que não tem estrutura, não tem conhecimento de ambos os cônjuges, sai das suas casas que tem do bom e do melhor, se casa, e na área financeira, quando é afetada, vou para a casa da minha mãe, vou para a casa do meu pai, vamos me deixar lá, eu quero ficar lá, né? Isso é uma crise que a gente não pode fugir dessa crise, a gente tem que enfrentar, tem que crer que amanhã uma porta vai se abrir. A Bíblia não diz que o choro dura uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Muitos casais estão sendo afetados nessa área, principalmente no país que nós vivemos, que é crise financeira, né? Dia após dia nós passamos crise, mas temos que confiar em Deus, temos que confiar que a boa mão do Senhor vai fazer com que essa crise passe, em nome de Jesus, amém? Então, várias áreas, irmãos. Já passamos na área do ciúme, né? Principalmente no começo. Você, Mércia? Bata aquele ciúmezinho, aquele negócio todo, né, irmão? Sério, passa, Clemilda. Quem não passa na área do ciúme? Mas isso tem que ser absorvido de uma forma boa e não de uma forma ruim. Entende? Isso tem que lhe trazer maturidade. Eu sempre digo à minha esposa: amor, você não tem que confiar em ninguém. Você tem que confiar no seu marido. Glória a Deus. Eu não confio em ninguém. Eu confio na esposa que Deus me deu. Se ela tiver de me trair, não sou eu que vou impedir. Irmãos, a fidelidade entre um casal, ela é testada na sua ausência, não na sua presença. Verdade. Não adianta eu ser fiel à minha esposa na presença dela, se eu estou sendo infiel na ausência. Então, a fidelidade, ela é provada na ausência. Aleluia.
Então, irmão, nós já passamos por isso, já enfrentamos crises de ciúmes. Tanto ela que nem eu. Não estou dizendo que só ela é ciumenta, né? Eu também. Já enfrentamos essa crise. Entende? Enfrentamos essa crise. Mas somos uma só carne. Estamos dentro de um projeto de Deus. Nunca vamos estar livres de enfrentar crises. Crises em todas as áreas. Não. Nós estamos hoje aqui, né, bem, para a glória do nome do Senhor. Mas amanhã uma crise pode bater na minha porta. Entende? E eu tenho que ter estrutura para saber lidar com essa crise. E confiar que a mão de Deus vai me livrar. Em nome de Jesus. Tu já enfrentaste crise desse homem, Clenilda? Eu? Ei, um dia eu ia passando com o irmão Rubens, aí ele foi passando aí, acompanhou assim, um rabo de olho na moto, né, gente? De moto, ele disse, gostou? Vai com ela. Aí ele, eu não tava olhando não, aí ficou toda dura. Eu digo, olha, vigie na vida, seja a última vez que você faça, ainda mais que você é crente, dê exemplo. Aí essa semana eu mandei pra ele, ó, o ex-presidente, ó, não importa com quem você é, quando a sua esposa disser, troque de lugar, e o ex-presidente aqui, ó. Tô vendo. Aí a cara da mulher, olha aqui onde é que ele tava agora, mudou de lugar. Aí eu mandei pra ela e ele riu, não aguentei ele não. Tá aqui quem troca ligeiro. Então assim, irmãos. Porque muitas vezes a mulher vê o que o homem não vê. É sim. Né? A mulher, ela é observadora. É sim. Ela observa tudo. Estamos ligadas, não é? É porque ela assim, é observadora. o homem ele assim. olha só pra frente. Aí a gente não. Menino, eu acho é uns olhos que Deus nos deu abençoado. Porque assim, nós estamos olhando pra frente, mas estamos vendo o que é que tá do lado, o que é que tá às costas, quem tá falando, tá observando. E interessante que eu louvo a Deus nessa parte, pastor Marcos, que o senhor falou. Porque assim, principalmente eu já fazia isso antes, com prudência, com sabedoria. Eu sempre deixei a paz, conversas do meu esposo com quem conversava, principalmente com homens. Depois que começamos a nos relacionar mais ainda, vocês sabem disso, vocês vivem isso hoje, né? De homens e mulheres falar conosco, principalmente pessoas pedindo socorro. Então assim, eu tenho acompanhado vários irmãos homens, situações que eles vivenciando, inclusive um deles é até o irmão Luiz Silveira, que muitos conhecem aqui na live, que ele sempre estava colocando a situação que estava. Então assim, eu sempre converso com homens, mas é como o senhor falou, você tem que respeitar e tem que honrar o seu cônjuge, tem que respeitar o seu marido, a sua esposa, não só na presença, dele, né? Então, assim, eu sempre converso com homens, com mulheres, amigo, meu esposo. Mas, assim, eu sempre que posso, tenho ajudado, tenho conversado com outros irmãos, inclusive, faço parte de um grupo, Experiências que Transformam, que estamos numa campanha para que o Senhor venha restaurar casamentos, familiares, que Deus venha fazer grandes coisas. A irmã Carmen, que é a irmã Parlegine, tá aí também, sabe disso. Irmã, não sei quem aqui tá mais também, acho que Deja, outras pessoas estão acompanhando, que sabe disso. Eu sempre me posiciono, falo com homens, com mulheres, mas sempre quando eu vejo que algum homem, alguma mulher, eu acho que também, porque ser desculpa, irmãos, a expressão um burro brabo, né? Que meu esposo sabe que eu sou, que assim, eu não gosto. E por ter vivenciado assédio sexual também. Então, assim, eu não sou muito cheirosa, eu converso, eu brinco com homens, brinco com mulheres, né? Mas tem um limite. E quando eu vejo que vem querer com palavras que já está fora do limite, eu já digo assim, ó, eu te dei... eu lhe dei liberdade para isso, para você entrar nesse assunto ou para alguma coisa assim, eu barro logo. Então assim, você tem que saber também o seu limite, né? Então assim, eu até achava que eu talvez nem nunca namorasse, nem quisesse casar, porque eu fui assediada pelo meu tio, irmão do meu pai. E ele, quando ele chegava, ele dizia, olha, se você disser que eu fiz isso, eu até contei um testemunho aqui.
ele me assediava, e um dia ele chegou na casa da gente, e meu pai, não tinha ninguém em casa, só a menina que trabalhava com a gente, cuidava da gente enquanto mãe trabalhava. E ela saiu para ir no supermercado, e ele chegou, aproveitou a oportunidade, ele me deitou no chão, ele ejaculou em cima de mim. Ele não fez o ato sexual em si, né? Mas ele me assediou, e por isso, sempre quando algum homem chegava perto de mim, e até hoje, né, às vezes eu digo assim, irmão diz assim, eu não entendo como foi que você me quis, porque eu era feio de doer. A gente brinca, conversa, né? E diz assim, eu era feio de doer e assim, eu não sei. E também, mas eu sempre com aquela barreira. É uma barreira que a gente coloca, porque assim, você não sabe se você tá casada, se seu marido vai um dia, de repente, tá lá endiabrado, com tapete nos coros, quer haver agressão, um estupro, um assédio maior para você. Então, assim, eu sempre gosto de conversar, eu brinco com homens, converso com homens, mas assim, eu sempre de um pé atrás, né? Porque assim, eu não sei o que me virar. Eu já não gosto. Eu prefiro, na minha opinião, eu prefiro mulheres conversar comigo e homens conversar com ele. Eu não gosto que mulher converse com ele. E assim, é uma coisa minha. Não é que é ciúme. Eu vejo isso como um cuidado. Também entendeu? tem isso. Porque assim, a mulher, ela sabe, ela edifica a sua casa. Né? E existem casos que assim, por que eu vou conversar com um homem? Eu não vejo nenhuma necessidade. Não vejo nenhuma necessidade. Assunto de homem, conversa com meu marido. Assunto de mulher, pronto, se precisar, né, que eu esteja ali presente, do homem conversar com ele, precisar, tudo bem, mas assim, eu não quero. A minha opinião, eu não gosto. Ele sabe disso, eu não tenho para quem mentir. Eu não gosto e não gosto mesmo. A irmã falou até assim, a senhora Messi está certíssima. Realmente é verdade, irmãos. Porque o celular, né, ele em si, o celular, ele é muito bom. Mas assim, você não sabe quem está por trás daquilo ali. Né? Da mesma forma, claro que o marido da gente, a gente é o homem de Deus, a gente confia, mas a gente não sabe qual é a intenção daquela outra pessoa. Sempre vai haver uma pessoa que não queira ver a sua felicidade. Né? Chegou isso aí? Sempre vai haver. Eu concordo assim. Assim, na verdade, pronto, como eu sempre falo com homens e com outros assuntos, mas sempre o meu esposo por perto, senhas, meu esposo, meu filho, até Hannah hoje, sabe, mexe, eu não tenho isso. E principalmente assim, depois eu passei a conversar mais ainda depois do programa, né? Porque muitos irmãos pedem conselho, conversa, e eu sempre estou com meu esposo, né? Mas assim, sempre tomando cautela, tendo aquele cuidado. A irmã botou, pode ter alguma irmã de olho. Irmãos, mas é bom a gente ficar atento, a prestar atenção nisso. Se não tem, eu conheço casos, já vamos finalizar, porque a missionária Regicleide chegou, estávamos dando uma esticadinha, porque ela não havia chegado ainda. Mas existem casos que eu conheço que, pronto, o meu tio viveu com uma mulher que a irmã dessa mulher, ela usou tipo, pronto, vou conjecturar aqui, pronto, eu sou estéril, eu não posso ter filho, mas Messia é minha irmã e Marcos é o meu esposo. Então, tipo assim, Messia, eu não posso engravidar, mas eu lhe dou a Marcos para que haja isso. Né? Então, assim, existem casos. Então, você tem que abrir os seus olhos espirituais para ver realmente o que está acarretando problemas, vai trazer prejuízo para o seu relacionamento, para o seu casamento. Então, assim, a gente sempre vai aprendendo. E, assim, vamos aprendendo. Palavra muito boa, conversa dialogando na palavra. Bom demais. Gostei, Clenilda. Pensa. Outro dia a gente marca outro. É verdade, vamos marcar outro. Pastor Marcos, mas com as suas considerações finais, pode deixar aí algo da parte do Senhor. Amém. Pastora Messia também pode ficar à vontade. Se quiser falar primeiro que o pastor Marcos já deixa aí também o convite, de repente ter alguém
que precise, o que deseja voltar para Jesus Cristo. E assim, fique à vontade, vocês. Vou falar primeiro? Vou falar. A Messa, quando chega na rádio, ela fica um pouco tímida, sabe, Clenilda? Eu também, é porque eu tento badalar mais. Aí quando sai dessas portas pra lá, meu amigo. Pensa numa mulher pra falar, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade riquíssima de nessa tarde estar com vocês, dialogando aqui um pouco na palavra, algumas experiências que a gente já passou. Espero que isso tenha servido de edificação para a vida de vocês, tá certo? Para a vida de alguém que vai assistir essa live, ver no YouTube esse vídeo, que possamos saber lidar com as nossas crises emocionais, crises familiares, crises financeiras, saber que sempre confiar que a boa mão de Deus está conosco e que crise é só um momento, crise não dura para sempre, crise é só uma fase, essa fase vai passar, não estamos livres dessa fase, mas a fase passa, tá certo? Então que Deus abençoe todos vocês. Lembre sempre, quem edifica a minha casa é o Senhor. Se o Senhor não edificar a minha casa, em vão é o meu esforço, em vão é o meu trabalho. Então deixe Deus edificar, deixe Deus tirar toda sujeira, deixe Deus tirar toda casa de aranha, todo mal, sabe? Tá certo? Não tenha orgulho, seja uma mulher paciente, uma mulher cautelosa, uma mulher prudente, sábia, para que a sua casa seja edificada pelo Senhor. De uma coisa eu tenho certeza, se você fazer tudo isso, se esse camarada continuar te dando trabalho, Deus vai tirar do teu caminho e vai te dar um homem de Deus. Glória a Deus. Se for ele o empecilho do projeto de Deus na sua vida, Deus vai tirar. Tá certo? Irmãos, que Deus tira. É verdade. Deus tira. Então eu quero agradecer a Clenilda pela oportunidade de estar com vocês nessa tarde aqui. Glória a Deus. E como eu digo, como nós dizemos, espero que nós aprendemos sempre a lidar com essas crises, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Fica o meu carinho, o meu abraço e até amanhã no Família Meu Maior Patrimônio. Eu também quero agradecer, né, a Deus, primeiramente, e a nossa irmã, né, Clenilda, pela oportunidade de estar aqui nesse programa tão abençoado, irmãos. Foi tão bom conversar com vocês. Eu sei que as experiências que nós passamos, né, para vocês, eu sei que vai servir, porque não existe nada que Deus não faça que não venha servir para nós, né? E eu sei que pode não servir hoje, mas pode servir amanhã, né? E que Deus possa abençoar cada um de vocês. Um beijo no coração de cada um. E amanhã estamos aqui, ligadinhos no nosso programa. Família Meu Maior Patrimônio, às 7h30 da manhã. Deixa eu só deixar um conselho aqui. Se tiver alguém solteiro nos assistindo, não entre em relacionamento sem antes consultar a Deus. É verdade. Porque se você entrar em um relacionamento sem a direção de Deus, você pode enfrentar crises na sua vida pelo resto da tua vida. Amém? Glórias a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Eu é que agradeço por mais essa oportunidade. Diante de tudo que nós aprendemos hoje, de vocês estarem sempre dispostos a estar fazendo a obra do Senhor. Louvado seja Deus, que o Senhor continue abençoando cada dia mais as vossas vidas, a família de vocês. Louvado seja Deus. Eu é que agradeço, sou grata a Deus por tudo quanto o Senhor tem feito. E tenho certeza que, como muitos irmãos aqui disseram que aprendeu, que foi riquíssimo essa tarde, abençoada, nós vamos guardar nas nossas bagagens. Louvado seja Deus, crendo que Deus vai fazer. E não se esquece, use o óleo da unção. Louvado seja Deus. Vem aí, missionária Regi Cleide, louvado seja Deus. E até amanhã com Família Meu Maior Patrimônio. Louvado seja Deus. E vida que segue, que diminua eu, para que tu cresça, Senhor.